Você está cansado porque você está carregando pesos que nunca deveriam ter sido seus. Está tentando consertar o que não quebrou, salvar quem não quer ser salvo, assumir culpas que nunca cometeu. Hoje eu vou te dizer 4 coisas que não são a sua responsabilidade e que estão drenando a sua paz, a sua energia e principalmente a sua liberdade. E se você entender isso agora, muita coisa vai mudar na sua vida. Então já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo meu. A gente cresce ouvindo que deve ser responsável, que maturidade é sinônimo de assumir compromissos, cuidar dos outros, dar conta de tudo. Mas ninguém diz onde está o limite. Ninguém te ensina que existe uma linha entre ser responsável e se anular, que existe um abismo entre ajudar e se sacrificar. E quando você não sabe diferenciar isso, você começa a viver só pelos outros. Você começa a se culpar pelo fracasso das outras pessoas, pelas emoções delas e pelos erros também. Primeira coisa, a felicidade dos outros não é a sua responsabilidade. Parece cruel falar isso, mas é a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje. Você pode amar alguém profundamente, você pode se importar, você pode querer o bem, querer ver a pessoa feliz, mas você não tem o poder sobre o que o outro sente. Você não é responsável pelo humor de ninguém. Não importa o quanto você se esforce, se sacrifique, até se molde. Se a pessoa não quiser ser feliz, ela não vai ser. E ponto final. Muita gente vive em função do bem-estar alheio, achando que é prova de amor, que é sinal de caráter. Mas sabe o que isso gera? Exaustão. Porque quanto mais você tente, por mais que você tente, você nunca vai ser suficiente para alguém que não se responsabiliza pela própria vida. Você pode apoiar, você pode inspirar, mas você não pode salvar ninguém de si mesmo. Entenda isso. Cada um é responsável pela própria alegria. E se alguém coloca essa carga em você, está sendo manipulado, mesmo sem querer. Segunda coisa, as consequências das escolhas dos outros não são a sua responsabilidade também. Você já segurou a bronca por uma escolha que não foi sua? Talvez tenha tentado alertar, tenha tentado evitar, mas no fim a pessoa fez do jeito dela. E quando deu errado, adivinha? A culpa caiu em cima de você. Isso acontece o tempo todo, no trabalho, na família, nos relacionamentos. As pessoas fazem escolhas impulsivas, inconsequentes e depois querem um ombro para chorar. Ou pior, para culpar. Mas você precisa colocar limites. Se alguém ignora os seus conselhos, age de forma imatura, negligente ou egoísta, o resultado disso é responsabilidade totalmente dela, não sua. É preciso aprender a devolver a bagagem. Fala assim: sinto muito que isso tenha acontecido, mas não fui eu quem escolhi esse caminho. A maturidade está em permitir que os outros vivam as consequências do que plantaram. Isso é respeito com eles e com você mesmo. Terceiro, as emoções dos outros não são sua responsabilidade. Sabe aquela ideia de que não fale isso, você vai magoar? Ou não faça aquilo, senão o fulano vai ficar triste? Pois é, isso te ensinou a pisar em ovos, a viver tentando prever, controlar o sentimento dos outros para evitar conflito. Mas eu vou te dizer algo, você não controla o que a outra pessoa sente, você nem deve tentar. As pessoas vão se frustrar com você, vão discordar, vão se decepcionar, muitas vezes por expectativas que elas criaram, sem te consultar. Isso não é culpa sua. Você não pode viver numa prisão emocional para proteger os outros da própria fragilidade. Claro, você deve ser respeitoso, honesto, íntegro, mas você não pode viver como um refém emocional. Quem sente algo é a outra pessoa. Quem precisa lidar com esse sentimento é ela. Você tem o direito de dizer não, de discordar, de se afastar. E se isso machuca alguém, essa dor não é sua,
é dela. E é a parte do crescimento dela. Carregar essa dor no seu colo só vai impedir que o outro cresça. E por último, o sucesso ou fracasso dos outros também não é responsabilidade sua. Você pode orientar, você pode motivar, você mostra caminhos, mas o que a pessoa vai fazer com isso não depende de você. Quantas vezes você insistiu tempo, energia, carinho, tentando levantar alguém? Tentando fazer com que ela acordasse para a vida? Tentando convencer, empurrar, mostrar vários cenários e no final nada mudou. Porque a verdade é que só muda quem quer mudar. Só cresce quem se compromete e ninguém pode caminhar por outro. Você pode mostrar o caminho, mas você não pode trilhar por ninguém. E é cruel perceber isso, principalmente com quem que a gente ama. Mas é real. E quando você aceita isso, você para de desperdiçar a sua força. Você redireciona a sua energia para quem quer, para quem está pronto, para o que está pronto. Inclusive para você mesmo. Você não é responsável por carregar o mundo nas costas. Você não é uma rede de segurança emocional. Você não é um bombeiro de relacionamentos, o terapeuta dos amigos, o escudo da família. Você é responsável por você, pela sua paz, pela sua energia, pelas suas escolhas. E isso já dá muito trabalho. E quando você entende isso, meu Deus, você começa a viver muito mais leve. Você começa a respirar, parece que você tira um peso de cima de você. Você começa a dizer o não sem culpa, a se afastar sem o drama, a escolher a si mesmo com coragem, com carinho. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque tem muita gente vivendo exausta por tentar salvar o que nunca foi dela. E talvez esse vídeo seja o primeiro passo para libertar alguém. Até o próximo vídeo.